Olá, eu sou Daniela Mendes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse espaço. Peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo, porque isso é muito importante para mim. O assunto de hoje é delicado, porém necessário. Por que sogra é intrometida? Fique aí que já vamos falar sobre isso. Esse assunto sabemos que é delicado, porém é importante conversarmos sobre, porque eu conheço muitas pessoas que têm problema com a sogra. Vamos entender um pouquinho como acontece. Primeiro vou citar um exemplo. Há pouco tempo eu estava na casa de um casal de amigos e eles se lembraram de uma cena, muitos anos, de que a mãe dele foi até a casa do casal, tirou toda a roupa do varal e disse que estava suja, jogou e na ocasião a pessoa não tinha máquina de lavar, mas depois comprou. E foi algo muito complicado. Esse homem conversou com a mãe dele de uma maneira muito firme, falando assim: se for para desrespeitar aqui a minha casa, eu peço para que a senhora não venha mais, porque precisa ter respeito. Lembrando que nem todos os homens conseguem ter esse posicionamento em relação à mãe. Há muitas mulheres que humilham a sua nora e os homens não conseguem tomar atitude. Eu acredito que, primeiro, por conta do vínculo, filho e mãe, e também por conta do mandamento, honrar pai e mãe. Honrar é respeito, claro, mas se a outra pessoa falta com respeito, precisa ter uma conversa, uma orientação, mesmo sendo mais velho. Não existe nenhuma garantia que a pessoa mais velha é que tem mais responsabilidade e sabedoria. Então é importante ter sabedoria de todos os lados. E esse homem comentou: 98% das mulheres têm problemas com a sogra. Isso eu fiquei pensando e falei, vou gravar um vídeo sobre. Eu não tenho essa estatística de 98%, é a opinião dele. Não posso dizer, né, mas que tem muitos casos, isso é verdade. Há uma dependência afetiva muito grande, muitas vezes de ambos, de filho com a mãe e da mãe com o filho. E isso é muito complicado para os dois. Como é importante as mães terem a consciência de liberar esse filho. Um termo que eu gostaria de explicar antes de nós falarmos mais sobre esse assunto é sobre a palavra agregado. Agregado é a pessoa que entra na família. Então existe a família de origem, de onde você nasceu, né? E a família que constituída. Quando a pessoa se casa, como é importante ela ter essa consciência de que a partir dali ela vai constituir a família. Inclusive, é bíblico, né? Em Gênesis está escrito que o homem deixará a casa dos seus pais e se unirá à sua mulher e formará uma só carne. E como é importante isso, é um ensinamento bíblico. Tem pessoas que vão à igreja e prejudicam o casamento dos filhos. Eu sei que muitas vezes não se dá muito bem, pode acontecer, mas isso não pode ser motivo para um desrespeitar o outro. E sinceramente, o que se espera? Quem que entra na família de quem? Se espera que o adulto, né, o mais velho, seja consciente e trate bem esses agregados. E o que me chama muita atenção é que muitas mulheres, elas dizem amar os seus filhos, seja filho ou filha, amam os seus netos, dizem amar os seus netos, mas odeiam muitas vezes o esposo ou a esposa de seus filhos. Então, eu pergunto, que amor é esse? Né? Por mais que temos diferença, é óbvio que muitas vezes não se dá bem, não quer dizer que vai acolher como uma segunda mãe, vamos dizer assim, não é sempre que tem esse vínculo, mas uma situação respeitosa tem que ter. Eu já vi tanto absurdo, mas tanto absurdo, que eu vou compartilhar um pouco com você
porque não dou conta de falar todos os casos. Mas, por exemplo, de casamento durar 3 meses, porque o filho estava acostumado com a comida da mãe e queria que a esposa aprendesse a fazer a comida igual à mãe. A esposa se dispôs, só que não conseguia, e eles começaram a brigar. Nisso, se divorciaram. O casamento durou pouquíssimo tempo por conta da influência. Quando eu vejo essa situação, eu não vejo adultos. Então, é um filho mimado que quer tudo de acordo com o que ele deseja, né? E a mãe também naquela simbiose, naquele amor possessivo. E eu tenho dúvida também se é amor, né? Porque para mim é muita dor emocional. E daí vai destruindo. E muitas das mulheres que eu vejo reclamando de suas noras não tem motivo para isso. Porque vamos supor que a mulher fosse uma pessoa desonesta, uma mulher que fizesse coisas erradas de acordo com princípios e valores. E não, na maioria das vezes isso não acontece. É implicância mesmo. Só falta falar: a mulher ideal para você, meu filho ou minha filha, sua companheira ideal, sou eu. Porque eu já vi mulher interferir no casamento da filha, sabe? Querer ser o cônjuge da filha, entre aspas, é claro, né? E isso é muito complicado. E por que isso acontece, Dani? Que é a pergunta do vídeo. Por conta de traumas ou dores emocionais. Essa pessoa deve ter tido uma história muito complicada, muitas vezes na infância, na maioria das vezes, e foi se arrastando. E o que me chama a atenção dos casos que eu conheço, a maioria dessas mulheres que tratam mal mesmo as noras são divorciadas, viúvas ou têm um péssimo casamento. E daí levanta aquela questão: eu não fui feliz, eu não quero que o outro também seja feliz. Será que é isso? Será que a dor é tão grande que sem perceber faz isso? Ressalto, não estou dizendo que em todos os casos, porque eu também conheço exceções. Eu conheço mulheres que divorciadas, viúvas, e que são excelentes pessoas, excelentes sogras, mas eu posso dizer que está em extinção, entre aspas também, porque é difícil de encontrar mulheres que entendem que o sucesso do filho é o amadurecimento emocional e espiritual. E esse filho precisa seguir a vida dele. E dá para ter uma boa convivência. Se você for ver algumas famílias que a gente percebe que são unidas, que sempre estão juntas, fazem passeios juntas, é porque sogro e sogra têm a consciência do seu papel e daí conseguem unir a família como um todo. Então, eu acho que é algo para se pensar, sim. Acredito que nesse vídeo é mais nora que vai assistir do que sogra. Mas eu não estou criticando sogra, porque tem muitas mulheres que são sofridas, sim. E o que precisaria era cura. E buscar ajuda terapêutica mesmo. Porque a dor é tão grande. Eu conheço mulheres que vão, sogras que vão à igreja constantemente. Tem uma vida aparente espiritual, ela busca. Só que eu tenho aquela impressão que tem tanta dor, mas tem tanta dor que ela não consegue resolver essa questão. E é arquiteta, e tem inveja, e fala mal, e isso é muito complicado, porque a pessoa, ela afasta, inclusive os netos. Eu vi uma vez um vídeo curto, que falava assim: sai de cena, sogra. E um pouco antes eu tinha me lembrado de um episódio que eu estava em sala de aula explicando uma matéria que não tinha nada a ver com sogra. E eu comentei da importância de, quando nós estarmos na casa de alguém, ter a consciência que as coisas não são do nosso jeito. E eu citei um exemplo de uma pessoa que fazia isso. Daí uma aluna perguntou assim: professora, essa é uma sogra? Aí eu desviei o assunto, falei: qualquer pessoa pode ser, porque eu não queria entrar nessa questão de família. Qualquer pessoa, se você vai na casa de um colega, você não pode exigir que seja servido um determinado prato, enfim, qualquer coisa. Você tem que aceitar de acordo com o que é,
ou falar, agradecer, mas espera-se isso, né? A aula era sobre convivência, conviver melhor com as pessoas. Depois que terminou essa explanação, eu fui até essa aluna e fui conversar com ela para entender, porque eu fiquei curiosa para saber de onde surgiu isso. E daí ela falou assim, que a mãe do pai atormentava muito a mãe. Ia na casa, estabelecia as regras e isso era muito complicado dela ver, porque ela via a injustiça, ela via que a avó estava agindo errado. E nisso, os alunos que estavam próximos começaram a falar mal das avós também. Eu fiquei numa situação super delicada, porque como professora é complicado ficar falando sobre questões familiares nesse sentido. E foi bem complicado na hora, eu contornei, eu voltei, né, na matéria, enfim. Mas nesse vídeo que eu comentei que eu assisti, e daí eu me lembrei dessa aula, a mulher falava desse sai de cena, é porque quando os filhos são pequenos, a nossa participação é maior. A gente ajuda muito mais, a gente faz as coisas para os filhos. Mas quando eles crescem, eles precisam ser independentes e os pais precisam entender isso. E a sogra, né, a mãe de um ou de outro, não é mais personagem principal. Ela é coadjuvante. Né? É isso que essa pessoa falava. E ela colocava até exemplo dela, que ela tem essa consciência, que ela tem que a família constituída deve ser respeitada. Não dá palpite nas coisas dos filhos ou na educação dos netos. Tomar cuidado com isso. Já foi, né? Você já foi mãe, agora você é avó. E vó é uma bênção, claro, é muito legal ser avó. Mas entender que o tempo passa e que os papéis mudam. E ter consciência disso é muito saudável. Vamos pensar sobre isso e pedir para que sogras façam terapia, melhorem. Eu acredito na melhora do ser humano. Eu espero que essas mulheres que arquitetam e que fazem mal de uma certa maneira, repensem e busquem ajuda. Porque buscar ajuda não é sinal de fraqueza e sim de coragem. Mesmo que tenha, porque às vezes fala assim, eu tô com 70 anos, vou numa terapia. Enquanto há vida, há esperança. Vamos mudar, vamos melhorar. Ai, que gostoso unir toda a família e ser uma presença agradável. Sempre há tempo. Vamos pensar. Beijos, até mais.